Olá, estamos começando mais uma edição do programa Cidadania, um programa sobre o cidadão e os seus direitos. Eu já inicio lembrando a você que o nosso programa é exibido toda quinta-feira às 7 horas da noite aqui na TV Câmara Mossoró, que é exibido para você através da TCM no canal 23.2 e também da nossa parceira Telecab no canal 2. Toda quinta-feira nós estamos aqui levando até você diversos temas, informação, para que você fique sempre bem informado dos seus direitos e dos seus deveres. E como você já vem acompanhando nessa nova temporada, nós estamos com novos quadros e também com aqui o nosso novo apresentador, Adalto Vasconcelos, que é meu parceiro e está aqui também debatendo conosco diversos temas. Olá, doutor Adalto. Olá, Joyce. Hoje nós temos aqui o convidado, o nosso amigo Aldenor Neto, que irá tratar um pouco aqui da improbidade administrativa, né? Um tema tanto que a gente se vê em período de eleição, discussões, candidatos entram, candidatos saem, e improbidade, corrupção. Então, assim, o Aldenor hoje vai trazer aqui, esclarecer um pouco acerca de como é que funciona isso, o que é uma improbidade, por que isso ocorre, quem é atingido. E dessa discussão será bastante esclarecedor, né? Principalmente aqueles que acompanham a vida política como um todo, né? Pois é, e como você já adiantou, o nosso tema hoje é improbidade administrativa. Como você também bem falou, muitas pessoas confundem esse termo com corrupção e o nosso convidado vai poder tratar sobre esse tema, esclarecer nossas dúvidas, fazer então essa diferenciação, se ela existir, né? E interessante, Adalto, aqui, para as pessoas que estão nos assistindo, é interessante conhecer sobre esse assunto como cidadão que somos, né? Mas também para quem é concurseiro, que está esperando também o nosso quadro Dicas de Concurso com o professor Pietro Medeiros, também vai poder ficar antenado nesse tema, porque é um tema palpitante para os concursos, né? E o nosso convidado, doutor Aldenor Nogueira, além de advogado, também professor. Então ele é gabaritado para falar com a gente sobre esse assunto, né? Sim, e logo nós tivemos uma reforma bem recente, né, acerca da improbidade administrativa. Joyce bem tocou nesse assunto, no que diz respeito aos concursos. E isso aí, com certeza, esses concursos que estão sendo abertos aí vão ser devidamente cobrados, esses assuntos também, né, Joyce? Pois é, nós vamos fazer um breve intervalo, mas daqui a pouco a gente retorna, já conversando com o nosso convidado, tirando aqui um pouco das nossas dúvidas sobre improbidade administrativa. E eu lembro a você que, se quiser sugerir algum tema para os próximos programas ou algum convidado que você quer ver aqui na tela da TV Câmara, entre em contato conosco através do nosso Instagram, vai aparecer aqui na sua tela, @programa Cidadania. Nós vamos para um breve intervalo, mas daqui a pouco a gente volta, não sai daí. O Programa de Gestão Estratégica e Transformação do Estado, Transforma-Gov, tem por objetivo simplificar e modernizar a gestão estratégica da administração pública federal. Com uma gestão mais simples, mais moderna e, portanto, mais rápida e eficiente, o governo federal espera economizar recursos e fortalecer a entrega de serviços e políticas públicas à sociedade. Para tanto, a equipe do Transforma-Gov se une à equipe de gestão estratégica dos órgãos da administração pública federal. Juntas, essas equipes realizam um diagnóstico do órgão e identificam suas necessidades de simplificação e modernização administrativa. Esse diagnóstico abrange 5 áreas: governança e gestão estratégica, serviços aos cidadãos, processos, arranjos institucionais e estruturas organizacionais e gestão de pessoas. A partir desse diagnóstico, o órgão e o Ministério da Economia pactuam um plano de gestão estratégica e transformação institucional. Por meio desse plano, o Ministério da Economia apoia a implementação de medidas de eficiência administrativa, bem como de soluções digitais, capazes de tornar a gestão do órgão mais simples, moderna, econômica e eficiente. Estamos de volta com Cidadania e nesse bloco a gente já chama o nosso convidado, doutor Aldenor Neto, para conversar conosco sobre improbidade administrativa. Você sabe o que isso significa? Se não sabe, vai saber agora com o nosso convidado. Inicialmente, doutor Aldenor, nós gostaríamos de agradecer sua presença, sua participação, né, disponibilidade em vir aqui conversar e tirar um pouco das nossas dúvidas e ensinar também, né, para os nossos concurseiros que estão nos assistindo o que é improbidade administrativa. Olá a todos, eu queria agradecer o convite, agradecer a você, Joyce, agradecer a Adalto, a toda a equipe da TV Câmara
por esse convite para tratar sobre esse tema da improbidade administrativa. De fato, como vocês mencionaram, é um tema que tem surgido com muita veemência nos concursos públicos, porque houve uma alteração recente na legislação de improbidade administrativa. E isso tem levado à cobrança dessa matéria, tanto em direito constitucional como em direito administrativo, para quem está prestando concurso público. E aí, doutor Lenor, a gente já iniciaria esse bate-papo, esse esclarecimento ao povo, exatamente com um ponto primordial, que é exatamente saber o que é improbidade administrativa. O que significa improbidade administrativa? Pronto. Essa é uma questão fundamental no debate sobre a improbidade administrativa e que perpassa muito as recentes alterações que nós tivemos na lei de improbidade administrativa. Digo isso por quê? Porque essa lei surgiu lá nos anos 90, durante o governo Collor, justamente para combater os atos de corrupção, os atos de mazela à administração pública. Então se criou-se um rol ali de condutas que traçavam uma espécie de atitude do servidor, do agente público, contrário à moralidade da administração pública. Então, basicamente, nós criamos um grande emaranhado jurídico, uma grande substância jurídica, para combater esses atos contrários à administração pública. Então, se criou-se um rol de condutas como, por exemplo, você indicar um parente, né, como, por exemplo, nós conhecemos popularmente como nepotismo, né, para a administração pública. Isso pode ser considerado improbidade administrativa. Você tirar recursos simplesmente da administração pública para proveito próprio. Você utilizar a máquina pública para fazer publicidade ao seu respeito, né, a famosa promoção pessoal, que inclusive também está lá tipificada na Constituição Federal. Então esses atos, né, desonestos, né, são os atos que configuram improbidade administrativa. E esse é o grande espírito da legislação. O espírito da lei é coibir os atos de improbidade, ou seja, os atos desonestos do agente público. E não simplesmente punir o servidor, o agente público, que é inábil. Quer dizer isso, ou seja, o servidor, o agente público, que comete uma falta porque ele não sabe ou porque ele naquele momento errou, de fato. Mas não porque ele errou por maldade, para querer infligir algum dano à administração pública. Então é preciso fazer essa diferenciação, porque durante muito tempo nós enfrentamos denúncias e ações civis contra servidores que eram simplesmente inábeis, cometiam uma falta, mas que não era uma falta de caráter desonesto, que não tinha ali na sua gênese, no seu embrião, uma desonestidade, mas simplesmente uma falta funcional, como todos nós podemos cometer no nosso trabalho e na nossa vida comum. Então a lei surge com esse espírito de combater o ato desonesto, o ato improbo. Então, na verdade, a finalidade da lei, exatamente a improbidade administrativa, ele tenta resguardar o patrimônio da administração. Eu acho que o foco principal é exatamente fazer com que não tenha dano ao patrimônio público, né? Exatamente. Tanto é que você vai verificar que nas penalidades, né, dos atos de improbidade administrativa, você vai ter, por exemplo, a penalidade de devolução daqueles bens que você lesionou a administração pública. Então, muitas vezes você comete uma falta que causa um dano muito grave à administração pública, uma falta de caráter doloso, né? Ou seja, você fez porque você quis infligir um dano à administração pública e por você ter infligido aquele dano, você ganhou com isso, você ganhou algum valor com isso. Então, uma das penalidades possíveis é, por exemplo, o ressarcimento à administração pública por esse dano que você provocou a ela, né? Então, nós temos um rol de condutas lá no artigo 9, lá no artigo 9º dessa lei, que é justamente o rol de condutas que geram enriquecimento ilícito aos agentes públicos e aos partícipes dessa conduta, não é isso? Justamente nesse espírito de evitar o dano à administração pública e trazer o ressarcimento para ela. Doutor Adenor, resgatando um pouco do que você trouxe, né? Falando sobre esse servidor inábil, né? Sobre esse servidor que, por alguma falha, acabou ocasionando, então, um prejuízo à administração pública, né? E se encaixaria, então, na norma. Eu sei que no anseio, né, de combater a corrupção, muitas vezes o legislador, ele talvez tenha extrapolado um pouco nessa legislação. E aí depois ele vem tentar delimitar, então, o que seriam essas condutas, né? E é aí onde a lei, ela traz, então, que os crimes, né,
que a lei de improbidade traz, eles deveriam ter um requisito que é fundamental para incidi-los, que seria o dolo. Isso. Né? Então, eu queria só que você falasse um pouco, porque muitas vezes um servidor ele poderia causar um dano ao patrimônio, mas não porque ele tem intenção de causar dano, não porque ele quer fraudar alguma licitação, mas, como você bem falou, por inabilidade mesmo, por alguma falha mesmo, que, claro, nós somos todos humanos, nós podemos incorrer em erros, mas aí essa nova legislação trouxe justamente essa diferenciação, né? E eu queria só que você falasse um pouco para explicar para as pessoas. Pois bem, essa questão que você tem mencionado, Joyce, é o que está no centro do debate das novas alterações da Lei de Improbidade Administrativa. Eu vou dar um exemplo aqui para deixar claro isso que eu acabei de mencionar. Nós tínhamos um caso lá no escritório, que era um caso de um servidor que promoveu uma busca pessoal, né, uma abordagem de uma maneira indevida. Ele não obedeceu para se fazer uma busca pessoal, para se fazer uma abordagem a alguém na rua. Né, essa pessoa precisa ter uma conduta de fundada suspeita. Você precisa ter aquilo ali muito bem delimitado. Então, nesse caso, ele não tinha. Ele fez a abordagem de uma maneira indevida, pelo menos é isso do que se acusa a ele. Não é isso? E depois ele foi sofrer um PAD, né, que é um processo administrativo disciplinar que todos os servidores e agentes públicos podem sofrer nas entidades que estão vinculados. E aí, o que é que aconteceu? No PAD, se questionou essa conduta de improbidade administrativa. Veja, ele cometeu uma abordagem que você pode entender que indevida? Sim, você pode entender isso. Mas você pode dizer que essa abordagem que ele cometeu é um ato de improbidade, um ato de desonestidade, ou um ato simplesmente de que ele foi inábil naquele momento de fazer a abordagem da maneira correta. Então, essa é a diferença primordial. Está naquilo que está no dolo do agente, naquilo que ele realmente quer atingir. Veja que a gênese, o embrião dessa atitude desse servidor que eu acabei de mencionar não é desonestidade. Ele simplesmente foi inábil. Ele simplesmente deixou de observar os requisitos que estão lá no Código de Processo Penal. Antes, quando a lei surgiu, nós tínhamos condutas lá de caráter culposo. Né? O servidor poderia ser condenado por aquilo que agiu, por exemplo, com imperícia, com negligência, com imprudência, mesmo sem querer causar um dano à administração. E nós tínhamos algo pior, que era um rol de condutas que não era taxativo. O que é isso para quem está aí nos assistindo? O rol taxativo é aquele rol que será condenado somente aquelas condutas que estão descritas na lei. E o rol não taxativo é um rol que deixa em aberto. Então, tanto uma comissão lá que vai fazer um processo administrativo disciplinar contra você, quanto um juiz, pode entender uma conduta que não está tipificada na lei como improbidade administrativa. Isso causava muitos problemas, porque nós tínhamos pessoas que cometiam atos por inabilidade e eram condenados por improbidade administrativa. E as penas são gravosas. Chega a ser a perda do cargo, pode chegar até, por exemplo, a perda dos direitos políticos, né? A suspensão dos direitos políticos. Então, é uma lei que precisa ser aplicada com muita segurança, porque as consequências àquele que é condenado são muito graves. Pois é, e a gente queria falar também um pouco sobre esses tipos de improbidade, né? Já que a gente está falando um pouco sobre a legislação, quais são os tipos de improbidade que a lei traz? Bom, a lei vai trazer lá nos artigos 9º, 10º e 11º um rol de condutas que classificam-se como improbidade administrativa. Nós vamos ter nesse artigo 9º e no artigo 10º, principalmente condutas que causam dano direto à administração pública por meio do enriquecimento ilícito do agente. E lá no artigo 11º, nós vamos ter condutas que ferem os princípios da administração pública. Por exemplo, o princípio da moralidade. Você vai verificar lá no artigo 37 da Constituição que improbidade administrativa nasce como uma conduta subjacente, né, adjacente ao princípio da moralidade. E aí esse artigo 11º é justamente aquele que nós tínhamos essa problemática de ser aberto, né? Você poderia ter várias condutas que traziam um grande dano ao princípio da moralidade administrativa. Só como isso é uma questão muito subjetiva, aí houve essa mudança no artigo 11º para trazer um rol taxativo. Então somente aquelas condutas que estão lá no artigo 11º que se referem ao princípio da moralidade é que podem ser taxadas como improbidade administrativa. Então, resumindo, nós temos 3 artigos, né? O artigo 9º, o artigo 10º e o artigo 11º, que tratam da improbidade administrativa. Os primeiros tratam de condutas que geram um enriquecimento ilícito do agente,
não é isso? Condutas incompatíveis com a administração que geram esse enriquecimento ilícito do agente. E nós temos a 11ª, que está ali preocupada com os princípios da administração pública e que não geram um enriquecimento ilícito direto, como, por exemplo, seria o nepotismo, certo? O agente não está lá tirando dinheiro simplesmente. Então, são essas condutas que nós podemos entender como improbidade administrativa. E aí, doutor Adenor, Joyce, é exatamente desses pequenos detalhes, essas nuances, no que diz respeito a essa retirada, quando o servidor, quando o agente, ele chega e tira, ele desvia, que há uma semelhança muito próxima realmente entre a improbidade e a corrupção, né? Então, assim, pode-se dizer que há diferença ou elas são semelhantes, elas caminham juntas? Como é que funciona improbidade e corrupção? Vamos lá. A corrupção é um crime, certo? Está lá definido lá no Código Penal como os crimes contra a administração pública. A improbidade administrativa também pode ser entendida como crime, porque ela também está lá no Código Penal. Então, aquele, inclusive, que comete improbidade administrativa pode ser condenado, né, na via administrativa, ou seja, ele pode sofrer um processo dentro da administração pública pela improbidade. Ele pode sofrer um processo civil, né, que é uma ação de improbidade administrativa que o Ministério Público vai propor contra ele, e aí vai ter lá as penalidades que estão lá na lei de improbidade administrativa e pode sofrer um processo penal por isso. A corrupção é um crime. E o que é a corrupção? Nós temos dentro dessa corrupção 2 crimes, corrupção ativa e corrupção passiva. E o que é a corrupção passiva? É aquele agente que solicita uma vantagem, certo? Um valor, por exemplo, para beneficiar alguém dentro da administração pública. O caso clássico, por exemplo, é alguém que está promovendo uma licitação e essa pessoa paga um político, por exemplo, para ajudar essa empresa nessa licitação. Isso é um caso clássico de corrupção. Então, corrupção é essa conduta de você pedir uma vantagem para trazer essa outra vantagem para a pessoa dentro da administração pública. E a improbidade não, um rol de condutas que estão descritas lá na lei de improbidade administrativa. E aí, como eu falei, pode ser, por exemplo, caso de nepotismo, pode ser, por exemplo, caso de alguém que faz uma promoção pessoal com recursos da administração pública, como nós temos ações desse tipo aqui em Mossoró, em outros locais. Então, a improbidade administrativa é uma questão de conduta mais ampla, envolve mais condutas, e a corrupção é algo mais específico, é um crime mais específico, e nós temos essa nuance tanto da corrupção passiva quanto da corrupção ativa. Então, doutor Dudu, para que o nosso telespectador ele entenda realmente essa pequena diferença entre corrupção e improbidade, e muitos dizem, fulano praticou corrupção, fulano foi... A corrupção, ela está intimamente ligada à improbidade, elas são vinculadas ou uma independe uma da outra. Eu posso ser corrupto, por exemplo, e não posso ser improbo, aliás. Ou eu posso ter praticado improbidade administrativa e não ser corrupto. Então, assim, elas estão vinculadas necessariamente, ou uma coisa independe da outra. Olha, são condutas independentes. É óbvio e é claro que um agente público que comete um ato de corrupção, se aquela conduta que ele cometeu, porque veja, eu estou dizendo aqui, é solicitar uma vantagem e ter uma vantagem de alguém. Não é isso? Você solicita a vantagem para beneficiar alguém dentro da administração pública. Essa conduta, como é uma conduta mais geral, se ela estiver tipificada lá na lei de improbidade administrativa, ele pode ser condenado nos 2 anos. Ele pode sofrer um processo civil, não é isso, pela improbidade administrativa, e um penal pela corrupção. Não existe um impedimento de você ou ser corrupto ou ser improbo. Você pode ser os dois, ou você pode ser corrupto, ou você pode ser improbo. Então, como são condutas diferentes, mas que têm uma gênese muito parecida, eu acredito que seja por isso que surge essa dúvida das pessoas, né? É a gênese da conduta desonesta, da conduta que busca zelar a administração pública em busca do interesse próprio. Então, elas são muito parecidas realmente, mas são condutas que estão definidas na legislação de maneira diferente. Bom, doutor Adenor, nós vamos fazer um breve intervalo, mas daqui a pouco a gente volta continuando ainda essa conversa sobre improbidade administrativa. Não sai daí, que a Cidadania volta já. Oi, eu sou a Amor, a Associação de Pais e Amigos dos Autistas e TDAH de Mossoró e região. Mas você também pode me remeter ao sentimento, que por sinal, aqui não falta, sempre sobra. E por sonhar com um mundo melhor, com uma sociedade mais informada, inclusiva e tolerante,
Há 5 anos eu nasci. Eu digo que é de suma importância, né, termos uma entidade como essa, né, para receber, para acolher, né, essas famílias, né, que já vêm com inúmeras dificuldades, né, desde da descoberta do laudo, né, do diagnóstico, né, do seu filho ou sua filha e todo o tratamento, né, que aí vai se deparar. Então, a associação está justamente para dar esse suporte. Então, por isso, essa é a nossa luta enquanto associação, enquanto cidadão, enquanto pai e hoje enquanto representante, né, da associação, com toda uma equipe que fazem parte, né, dessa diretoria, os próprios associados que somam conosco para que possamos, né, buscar, né, fazer a inclusão, né, porque políticas públicas é inclusão, né, quando não há políticas públicas, com certeza famílias estão sem ter acesso ao serviço de saúde de qualidade. Por aqui a gente brinca, se diverte e compartilha muitas experiências. Por isso acabamos nos tornando uma grande rede de apoio e suporte. Assim, então a associação tem o intuito mesmo de buscar políticas públicas para beneficiar essas crianças e adolescentes. A associação também busca apoiar as famílias, né, porque assim, quando se recebe um diagnóstico, muitas famílias ficam em choque, né? Então assim, e nós enquanto grupo, a gente dá apoio uns aos outros e isso fortalece muito, né? E a importância da associação é muito grande, porque é esse grupo de apoio. O autismo é uma característica, assim como tem pessoas louras, tem pessoas... Então, se você recebeu o diagnóstico de autismo ou TDAH, não hesite em nos procurar. Estamos de braços abertos e com muitas histórias incríveis que com certeza vão te ajudar. Assim, as pessoas que têm autismo podem viver uma vida normal, ser o que elas quiserem, não seguir o que a pessoa quiser. Para mim foi muito bom ter entrado na associação, porque são muitas experiências trocadas com outras mães, é muito bom. Dicas, tudo que ajuda, né? Vocês mães que receberam o diagnóstico agora, estão se sentindo sozinhas, vocês não estão sozinhas. Tem o grupo da Amor, da associação, estamos aqui para acolher todas essas mães que não sabem o que fazer, que estão desesperadas, né? Não se desespere, a Amor está aqui para dar amor para vocês. Estamos de volta com o terceiro bloco do Cidadania, falando sobre improbidade administrativa com o nosso convidado, que é advogado, Dr. Aldenor Nogueira. Bom, a gente falava no bloco anterior, né, sobre essa diferenciação entre a improbidade administrativa e a corrupção. E você nos falou várias vezes, né, citou o agente público, o servidor público, e aí eu lhe pergunto, a corrupção, você até citou o exemplo, né, solicitar uma vantagem. Qualquer pessoa pode tentar solicitar alguma vantagem, né? Mas eu pergunto, e na improbidade administrativa? Qualquer pessoa pode ser um agente dessa infração administrativa, digamos assim? Vamos lá. A lei traz que, em geral, o sujeito da improbidade administrativa será o agente público. O que é agente público? Agente público é o servidor público, ou seja, aquele que é concursado. Pode ser o funcionário público, aquele que é empregado a uma sociedade de economia mista, como por exemplo a Banco do Brasil. Não é? Nós temos também os agentes políticos, não é isso? Que, por exemplo, são os políticos, em geral, os agentes eletivos, que têm mandato. Então, todas essas pessoas, obviamente, podem ser enquadradas na lei de improbidade administrativa. Mas nós também vamos ter aquelas pessoas que estão em caráter transitório na administração pública. Não é isso? Por exemplo, um funcionário público que tem um contrato de 2 anos com a administração, né? Aquele que é temporário, também pode ser enquadrado. E nós também vamos ter aqueles que se beneficiaram do ato da improbidade. Ou seja, você teve um esquema ali, né, para retirar recursos da administração pública, e aquele esquema é comandado por um agente público, por um político, por exemplo, ou por um servidor comum, e ele beneficia tanto aquele político, aquele servidor, mas também beneficia pessoas da sua família. Então essas pessoas também vão poder ser enquadradas na lei de improbidade administrativa. Também magistrados,
promotores, procuradores, todos eles que estão envoltos da administração pública podem sofrer as penalidades. Ora, não faz muito tempo nós tivemos, por exemplo, a discussão sobre o Deltan Dallagnol, não é isso? Ele foi uma pessoa que estava ali sofrendo ali um início, né, uma sindicância, ali sobre um ato que seria entendido como improbidade administrativa. Ele era suspeito de ter cometido um ato dessa natureza e poderia gerar para ele. Veja, ele não era um servidor, ele era um procurador, um promotor, mas ele poderia ter sido, né, enquadrado nessas condutas de improbidade administrativa. Então quer dizer que quem está nos assistindo, se não tem essa relação, para as pessoas entenderem, vou usar bem o popular, se ela não tem assim, uma relação empregatícia, digamos assim, com a administração pública, se não é servidor, se não é agente político, se também não tem nenhuma relação negocial com a administração pública, provavelmente ela não poderá ser tipificada na lei de improbidade. Provavelmente ela não sofrerá sanções da lei de improbidade administrativa, a não ser que ela se beneficie de alguma forma de um ato de improbidade administrativa. Como eu citei, por exemplo, tem um funcionário público na família que comete um ato desse e acaba beneficiando a ela. Não é isso? Então ela vai poder sofrer as penalidades, porque ela está se beneficiando dessa lesão à administração pública. Mas, em geral, realmente, são as pessoas que têm essa relação com a administração pública que irão sofrer essas penalidades da lei de improbidade administrativa. Então, doutor Aldenor, o que parece assim, essas pessoas que estão envoltas, que estão no dia a dia da administração pública, todas elas estão sujeitas a praticar um crime de improbidade. Eu digo assim, eu acredito que dentro desse sistema, as suas autarquias, fundações, eu acredito que elas vão também estar no meio desse seio da administração e as pessoas que lá estão podem realmente ser sujeitas a praticar, estar praticando algum tipo de crime também de improbidade, né? A gente fala muito assim, mas aí quem pratica, quem tem dúvida, assim, geralmente eles falam assim, não, quem pratica um crime de improbidade é um agente político, é um prefeito, é um governador, é um presidente, são aquelas pessoas que foram eleitas para representar o povo e por essa razão eles estariam, por uma razão, praticando um crime de improbidade. Mas na verdade, ela atinge todo o seio daquelas pessoas que estão em volta da administração pública. Né? Exatamente. Até porque o que acontece? Você citou inicialmente, né, a questão das fundações, das empresas, exatamente. Nós temos no âmbito da administração, né, quem aí é concurseiro vai saber, nós temos a administração pública direta e a indireta. O que é a direta? É a União, não é isso? Digamos assim, o governo federal, nós temos a União, o Estado e os municípios. E nós temos na indireta as fundações públicas, as empresas públicas, não é isso? As autarquias. Então, quem está envolto dessas pessoas jurídicas também pode cometer ato de improbidade. E aí você citou muito bem que as pessoas muitas vezes vinculam muito essas atitudes aos agentes políticos, mas elas geralmente são cometidas por servidores públicos, por servidores que estão ali envoltos e que não têm um mandato eletivo, não é isso? Ou às vezes os políticos, quando cometem, utilizam dessas pessoas para cometer. O político, ele não, enquanto pessoa, ele diretamente vai lá e comete. Ele utiliza um servidor da sua confiança, não é isso? Às vezes um servidor em comissão, às vezes um servidor público efetivo, de fato, não é isso? Para cometer aquele ato junto com ele. Porque ele não vai ter como cometer um ato como esse de improbidade administrativa, um ato desonesto, sozinho. Ele geralmente faz com uma boa gama de pessoas que também estão todas ali em volta da administração pública. Tem a colaboração de vários agentes que estão ali. Claro, como em todo crime, quem pratica também tem quem seja vítima. E aí foi bem esclarecido, as pessoas, os agentes, aquelas pessoas que realmente praticam diretamente esse crime de improbidade, mas do outro lado também está aquelas pessoas que sofrem essas penalidades, que são vítimas, na verdade, dessa improbidade praticada. Quem deveriam ser essas pessoas? Quem são essas pessoas que são vítimas dessa improbidade? Vamos lá. A principal vítima, se a gente for pensar no sentido formal da legislação, a principal vítima da improbidade administrativa é a administração pública. Ela que está sendo lesada ali diretamente pela conduta daquele que foi improbo. Não é isso? Mas nós vamos ter os lesados indiretamente, que é toda a sociedade. Se alguém comete um ato de improbidade administrativa para beneficiar uma empresa em uma licitação, por exemplo, né, para fraudar um procedimento de licitação, ele está prejudicando toda a coletividade. Então, uma empresa que não era mais apta a fazer aquela obra pública, a ter assinado aquele contrato administrativo,
Essa licitação fraudada está causando um dano a toda a coletividade. É por isso que nós temos intensificado as legislações contra esses atos lesivos à administração pública, porque eles são atos que prejudicam a todos nós, a toda a coletividade. Então são atos que merecem uma reprovação muito alta da nossa sociedade. Claro que a punição deve ser proporcional, claro que nós não podemos fazer justiça com as próprias mãos, claro que nós devemos utilizar os procedimentos legais e processuais de maneira adequada para não cometer excesso, que era o que estava sendo cometido, principalmente antes das alterações da Lei de Improbidade Administrativa. Doutor Adenor, e você citou, por exemplo, algumas das penalidades, né? Citou a possível suspensão de direitos políticos e também até a perda do cargo, né, no caso dos servidores públicos. E aí eu lhe pergunto, são só essas duas penalidades a que a pessoa pode vir a sofrer ou tem outras também? Tem outras. A mais famosa de todas, aliás, a mais famosa não, a mais utilizada é a multa, né? Você, para esclarecer, você como é um agente público, você cometeu um ato de improbidade administrativa, geralmente você vai ser processado em duas vias diferentes. Primeiro, numa via administrativa. Você vai sofrer dentro da instituição que você está vinculado um processo administrativo disciplinar. Esse processo vai ser feito por uma comissão de servidores que vão julgar aquele ato de improbidade administrativa que você cometeu. E ali, essencialmente, a punição que você terá será uma punição de perda do cargo, né? A improbidade administrativa está lá, geralmente é isso que está escrito nos estatutos dos servidores públicos civis. Por exemplo, no Estatuto dos Servidores Públicos Civis Federais, é o que está lá na Lei 8.112, né? Isso, a improbidade administrativa é punida com a demissão. Então, naquele momento, você pode sofrer já a demissão. Você também poderá sofrer no âmbito civil, que aí será proposta contra você uma ação de improbidade administrativa. Essa ação hoje é proposta unicamente pelo Ministério Público, e o Ministério Público vai requerer como penalidade, pode requerer como penalidade. Se você não tiver perdido ainda, perda do cargo, pode requerer uma multa contra você, pode requerer um ressarcimento ao dano da administração pública, não é isso? E pode requerer, por exemplo, também a suspensão dos seus direitos políticos. Então são várias penalidades muito gravosas, como tenho citado aqui, que podem ser impostas a essa pessoa que é acusada de improbidade administrativa. Por isso que o combate deve ser feito de uma forma muito eficiente, proporcional e cuidadosa. Porque, por exemplo, a suspensão de direitos políticos é uma medida que interfere o processo democrático, não é isso? Você vê políticos que são eleitos, mas acabam não assumindo o cargo por atos de improbidade administrativa. Então você deve ter em mente que a consequência é muito grave para a sociedade. Não é isso? Nós tivemos, por exemplo, como eu citei agora há pouco, Deltan Dallagnol, que estava sendo num processo muito inicial, né, uma sindicância para apurar um ato de improbidade administrativa. Ele saiu do cargo, ele foi entendido como uma causa de inelegibilidade e ele perdeu o cargo. Então veja, uma pessoa que tem milhares de votos, um deputado federal, perdeu o cargo. Então por isso que é uma aplicação punitiva que deve ser feita de uma maneira muito proporcional, muito seletiva, muito bem cuidadosa, que a gente não pode enquadrar qualquer conduta como improbidade, nós devemos ter uma especificidade muito interessante, nós devemos ter sim o dolo específico para cometer aquela conduta, porque senão nós podemos trazer consequências muito graves para atos que não são tão graves, né? No direito a gente diz que não se atira canhões contra pássaros, não é isso? Então, nós temos que aplicar de maneira muito proporcional essas punições àquele que cometeu esse ato de improbidade administrativa, ou uma falta. E aí, Joyce, doutor Adenor, como ele bem explicou, é nesse momento que você tem que ter cuidado ao se apurar um ato dessa natureza. Porque ali está em jogo, muitas das vezes, a vida política daquela pessoa. Que ela tem a possibilidade da perda do mandato, como bem explicado, mas também os seus direitos suspensos políticos, né? Então ela pode passar de 12, 14 anos aí sem poder mais se eleger. E aí, muitas das vezes, isso aí está no entorno familiar, a vida política de determinadas pessoas, e se não tiver muito esse cuidado, essa apuração, essa forma de ação, ele pode ter prejuízo para o resto da vida dele, né? Além da incidência, né, do reflexo nas esferas civil, administrativa e penal, né? Então, realmente, como o doutor Adenor falou,
tem que se ter muito zelo, né, ao fazer a aplicação da lei de improbidade. Bom, e aí eu aproveito, Joyce, já dentro dessa ótica de apuração, de aplicação, doutor Adenor, qual a sua opinião acerca da aplicabilidade dessas normas? A legislação, no seu entender, ela realmente é aplicada? A justiça tem sido eficaz dentro dessa apuração, dentro dessa rigorosidade na aplicação dessas penalidades? Adalto, eu vou só lhe interromper porque o nosso bloco está acabando, mas a gente retorna aqui quando o doutor Aldenor Neto respondendo esse questionamento aqui de Adalto daqui a pouquinho. Não sai daí que a gente volta já. O Programa de Gestão Estratégica e Transformação do Estado, Transforma-Gov, tem por objetivo simplificar e modernizar a gestão estratégica da administração pública federal. Com uma gestão mais simples, mais moderna e, portanto, mais rápida e eficiente, o governo federal espera economizar recursos e fortalecer a entrega de serviços e políticas públicas à sociedade. Para tanto, a equipe do Transforma-Gov se une à equipe de gestão estratégica dos órgãos da administração pública federal. Juntas, essas equipes realizam um diagnóstico do órgão e identificam suas necessidades de simplificação e modernização administrativa. Esse diagnóstico abrange 5 áreas: governança e gestão estratégica, serviços aos cidadãos, processos, arranjos institucionais e estruturas organizacionais e gestão de pessoas. A partir desse diagnóstico, o órgão e o Ministério da Economia pactuam um plano de gestão estratégica e transformação institucional. Por meio desse plano, o Ministério da Economia apoia a implementação de medidas de eficiência administrativa, bem como de soluções digitais, capazes de tornar a gestão do órgão mais simples, moderna, econômica e eficiente. Pronto, esse controle aí da mudança de bloco, né? Aí tem que... Ok. Estamos de volta com o quarto e último bloco do Cidadania, falando sobre improbidade administrativa. E eu já passo a palavra então para o Dr. Aldenor Nogueira, que vai responder a pergunta que ficou em aberto, né, no bloco anterior, feita por Adalto, que seria sobre a aplicação da lei, né? Exatamente. Quanto à aplicação da lei, se ela tem sido um sucesso ou não tem sido, o que eu posso dizer é que cada vez mais. Primeiro, nós temos observado uma grande eclosão de casos de corrupção na mídia. Isso acontece porque nós estamos descobrindo esses atos de corrupção. E muito tem a ver com a nossa vida hoje cada vez mais tecnológica. Hoje, rastrear um valor é muito mais fácil do que era há 30 anos atrás. Hoje, a maior parte do dinheiro que existe no planeta Terra, no Brasil, em qualquer lugar do mundo, ele é digital. Ele não existe de maneira física. Então, isso facilita muito o rastreamento desse valor. Hoje nós temos mecanismos de controle na administração pública, nós temos a Corregedoria, nós temos a Portal da Transparência, nós temos um Ministério Público que tem independência funcional. Então, todos esses mecanismos auxiliam o combate de condutas desonestas contra a administração pública. Tanto crimes contra a administração pública no geral, quanto o que está descrito na lei de improbidade administrativa. Então, o que eu posso dizer é que cada vez mais sim. Cada vez mais esse combate tem sido mais efetivo, porque nós temos criado, além da lei de improbidade administrativa, condições de investigar e punir essas condutas. Não é isso? A vida tecnológica, a criação de mecanismos de controle internos na administração pública, a mídia em geral, né, que tem um papel fundamental na apuração desses fatos, noticiando, deixando o eleitor de maneira informada, deixando o cidadão informado. Então, todos esses mecanismos de controle, mesmo que indiretos, não é isso? Eles têm trazido um combate a esses atos cada vez mais eficaz. Então, tem sido mais difícil a vida daquele que quer lesar a administração pública, com toda certeza. Porque a vida hoje tem esta realidade, a vida tecnológica, a vida de controle e a vida no ambiente democrático, que é isso que propicia esse combate. Já que esses meios investigativos, digamos assim, eles estão mais acessíveis, mais fáceis, como a população também pode ajudar no combate, né, a esses atos de improbidade,
O que a população deve fazer ao ter conhecimento, né, de alguém que esteja cometendo um ato de improbidade? O cidadão pode se dirigir a vários locais. Primeiro, pode ir à polícia, noticiar aquele fato. Pode ir diretamente ao Ministério Público, também fazer a notícia desse fato. Pode ir ao órgão público em que está ocorrendo esse fato, denunciar diretamente, por exemplo, a ouvidoria. Então, existem vários e vários canais de denúncia que às vezes você não precisa nem sair de casa. Às vezes nos próprios sites, né, do órgão vinculado, do Ministério Público, da polícia, você pode fazer a notícia desse fato que você conheceu, não é isso? Diretamente da sua casa, por meio da internet. Então veja, e muitas vezes os atos, não é isso, de improbidade, de corrupção no geral, são descobertos dessa forma. Muitas vezes ou são pessoas que estão ali envoltas daquele esquema que decidem denunciar, ou pessoas que tomam conhecimento, denunciam e aí se descobre um caso de corrupção, de improbidade muito maior. Por exemplo, os escândalos, né, da Petrobras, que nós passamos anos e anos e anos e anos discutindo na mídia sobre eles, né, e tudo que envolvia vários contratos na Petrobras com empresas, fraudes em licitação e tudo mais, isso aí foi descoberto graças a uma delação, não é isso, de uma pessoa que estava sendo investigada. Não é isso? Então, a partir daquilo ali, se descobriu todo o esquema de corrupção que estava sendo promovido dentro da Petrobras, infelizmente. Então veja que os canais hoje de denúncia trazem essa possibilidade muito forte da denúncia por meio do cidadão e que ele tem um papel fundamental no combate a essas condutas. Então, se vê, Joyce e Aldenor, na verdade essas ferramentas cada vez mais elas têm se melhorado, né? Tanto tecnológico, que estão à disposição do povo, da população em geral. Então, assim, informativo, muitos atos, realmente, muitas coisas melhoraram para trazer esses benefícios, ou seja, levar, na verdade, trazer ao povo aquele mais que está lá na ponta, que lhe elege, que na verdade que coloca, que confia nos cargos a você, ele tem mais propriedade para chegar ao Ministério Público, para chegar aos agentes, a chegar à justiça através dessas ferramentas e levar ao conhecimento um fato, um ato praticado por esses agentes. Hoje, devido a toda essa melhoria, essas ferramentas que foi muito bem colocado pelo nosso entrevistado aqui, Aldenor, a punição, a punibilidade, a apuração, ela tem sido mais frequente e esses crimes cada vez mais têm sido desvendados, têm sido realmente penalizados. Né? Pois é, infelizmente o nosso tempo está esgotando, mas nós agradecemos ao Dr. Aldenor Nogueira pela presença e deixamos também as portas abertas para que você venha outras vezes comentar também sobre outros temas. Muito obrigado, queria agradecer à TV Câmara, a Joyce, a doutor Adalto, a doutora Joyce, a toda a equipe pelo convite. Estou muito feliz de ter vindo aqui, espero ter ajudado você a ter um pouco mais de esclarecimento sobre esse tema e que a gente possa ter uma sociedade cada vez mais olho aberto sobre esse tema. Eu costumo dizer que quanto mais democracia, melhor. Então, um ambiente democrático propicia que a gente apure, que a gente converse, que a gente investigue esses atos que infelizmente lesam muito a administração pública. Pietro, agora é com você. Olá, você que nos assiste aqui na TV Câmara, no programa Cidadania. Estamos aqui com mais um quadro, O Povo Quer Saber, e hoje tratando mais uma vez sobre concursos públicos. Hoje eu vou trazer duas informações, uma voltada para o público masculino e feminino e uma informação voltada de forma específica para o público feminino. É bastante comum, vamos à primeira, né? É bastante comum que os concurseiros tenham prejuízo nas suas viagens. Isso aí já aconteceu até comigo. Então você vai à viagem, compra passagem aérea, aluga lá uma hospedagem, tem despesa com alimentação, despesa no trajeto, enfim. E quando chega no dia da prova, a prova é cancelada. A prova é cancelada e você vai ter que voltar para a sua casa sem fazer a prova. E aí vem a pergunta, e a despesa e os gastos que o concurseiro teve, de quem é a responsabilidade? Então a gente vai dividir em duas formas aí.
Se a despesa for exclusivamente da empresa que está fazendo o concurso público, da empresa responsável pelo certame, você vai entrar exclusivamente contra ela. Eu até aconselho colocar também, se for um concurso estadual, por exemplo, colocar o Estado. Mas se o prejuízo for diretamente responsabilidade da empresa, você entra contra a empresa, né? E pode colocar também o Estado. Mas se for por questões de fraude no concurso, questão de segurança do concurso, o STF e STJ já entendem que o Estado vai ser responsável de forma subsidiária. Ou seja, se a empresa não pagar, se a empresa não arcar com as consequências, o Estado vai ter que arcar com esse prejuízo, caso seja o cancelamento da prova em virtude de fraude no concurso. Se for qualquer outro motivo, geralmente os tribunais estão dando a responsabilidade para a empresa. Então vale muito a pena você acessar o judiciário para tentar ressarcir os seus danos. Ou seja, você foi fazer a prova, você estudou, você se preparou, foi lá, foi fazer a prova com maior boa vontade e tal, mas não deu certo por questões que não é culpa sua. Então você vai ter que acessar o judiciário. A outra informação é especificamente para as mulheres que prestam concurso público e que estão grávidas, né? E também não é qualquer concurso. São concursos que demandam o teste físico, certo? Então, alguns concursos, por exemplo, da área policial, eles demandam teste físico. Então, o STF também já decidiu que se você está grávida, o seu teste físico deverá ser adiado para outra data. Você não é obrigada a fazer o teste físico estando grávida, certo? Então, bastante atenção, porque inclusive eu já fiz teste físico e juntamente comigo, em 2014, mais ou menos, tinha uma grávida e ela fez o teste e foi aprovada. Mas, de lá para cá, o entendimento mudou. Então, hoje, se a mulher está grávida e vai prestar um concurso que tem teste físico, ela tem o direito subjetivo, o direito garantido de fazer esse teste em outra data, tá bom? Então, foram 2 dicas pontuais aqui sobre concursos públicos, tá certo? Então, a gente fica por aqui no nosso quadro O Povo Quer Saber, na TV Câmara, programa Cidadania. Um grande abraço e fiquem com Deus. Obrigada, professor Pietro Medeiros, por mais um quadro Dicas de Concurso para quem é concurseiro, para quem está iniciando, para quem já está nessa estrada aí de concursos públicos. É um quadro extremamente importante, né, doutor Adalto, para quem está aí nessa caminhada dos concursos públicos, né? Sim, com certeza. E hoje trouxemos, inclusive, um tema que não tenha nem dúvida que vai ser alvo de concurso, né, que é a improbidade administrativa, depois dessa reforma, né? Então, assim, hoje, o que nós trouxemos aqui, através do nosso convidado, doutor Aldenor Nogueira, além de trazer esclarecimento à população, o que é a improbidade, como ela funciona, quem são os agentes, questão de corrupção, mas trouxe, sobretudo, dicas de concurso, né? Pois é, e assim a gente vai finalizando essa edição. Lembramos que você pode acompanhar esta e as outras edições durante a programação da TV Câmara e convidamos você a permanecer aqui acompanhando o canal. Até a próxima semana. Tchau!